A irmã Ana Paula, como é que tá, Ana Paula? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Deus abençoe essa live, todos os irmãos e as pessoas que estão acompanhando também, em nome de Jesus. Amém. Ana Paula, seguinte, no fim eu tô com um probleminha aqui, eu já volto, só um minuto. Te apresenta aí, tá? Já tô Amém, voltando. amém. Então, né, como o Júnior já comentou, então, meu nome é Ana Paula, né, sou da cidade de Piratuba e hoje vamos falar, então, sobre esse tema, que é um tema muito interessante, né, porque esse ministério de esposa é um ministério que exige muito, né, de nós mulheres. Então, vamos ver assim o que o Senhor tem, né, nesse dia aí nessa live, amém? Amém. Deixa eu retornar aqui o formato dos slides. E semana passada nós falamos sobre a base que a gente precisa ter, né, Ana Paula? O irmão Luciano aqui ajudou e foi uma bênção, né? Sobre os fundamentos, né? E onde a gente precisa alicerçar a nossa família para que a gente tenha sucesso. Então, quem não viu a aula passada, dá uma espiada lá, porque é importante para a gente dar sequência. E hoje, então, a gente vai entrar no assunto esposas, e a primeira parte do livro, ele fala assim, ó, recebemos a palavra da cruz, né? Então a gente precisa entender, em primeiro momento, que a nossa redenção e a nossa vitória está na cruz. O que é a cruz? Foi o extremo exemplo de obediência de Jesus e que ele sofreu, né? Quando ele teve aquela experiência de cruz. Então, teve sofrimento dele, porque ele não estava fazendo a vontade dele, ele estava fazendo a vontade de Deus. E isso foi expressado pela cruz. Mas foi na cruz que ele recebeu a vitória e hoje se tornou nosso Salvador. E para nós também, nós hoje recebemos uma palavra de cruz, né? Que muitas vezes confronta o que a gente gosta e quer, né? Então, que a gente tenha bem claro isso nessa noite, que a vontade de Deus sempre é a melhor, né? Vamos sempre lembrar de Jesus Cristo, né? Foi através da cruz que ele hoje se tornou o Rei e Salvador. E o primeiro versículo que eu queria trazer é esse aqui, ó. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então é um princípio chave assim para o nosso bate-papo de hoje. Se nós quisermos seguir Jesus, né? Esse bate-papo de hoje é para quem? Para quem quer colocar a família no padrão que Deus estabeleceu, que é o melhor padrão do mundo, né? O padrão onde Deus criou o homem e a mulher e estabeleceu os princípios para a gente viver em harmonia, né? Então isso vai exigir o quê? A gente se negar, muitas vezes não fazer a nossa própria vontade e tomar a nossa cruz, que é o quê? Fazer aquilo que Deus pediu. Combinado? Formato de aula, né? Ana Paula me ajuda porque tu é prof, né? Seguindo aqui, e agora eu deixo contigo, né? Falando sobre as duas famílias aí. Amém. Então, esse versículo que o Senhor traz, né, que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. O Senhor, ele fala muitas vezes na Bíblia, né, em verdade, em verdade. Tem uma verdade espiritual e uma verdade natural. Então, da mesma forma, né, assim como tem a esposa natural, também tem a esposa espiritual, né? Que nós somos, tanto homem quanto mulher, a esposa de Cristo. E quando o Senhor fala, né, nessas duas famílias, né, o Senhor diz que assim como tem esposo, a esposa e os filhos, né, tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Então o Senhor trabalha sempre com uma realidade espiritual e uma realidade natural, né? E aí quando o Senhor fala ali, né, que a gente deve ser submissa ao marido, né, como ao Senhor,
Em primeiro lugar, né, essa submissão, ela é a Cristo, né? Ela é a Deus, né? E quando nós somos submissas a Deus, né, certamente seremos submissas ao marido, né? E aí, Júnior, uma coisa bem interessante, assim, em relação a esse assunto, né, é que a palavra submissão, ela recebeu uma grande distorção, assim, né, nas últimas décadas aí, e a gente vem vendo, assim, que as pessoas, quando a gente fala nesse assunto, há uma revolta, principalmente no coração das mulheres, né, em relação a essa situação. Mas como está ali, né, no slide, a submissão, ela traz desfrute. Mas a gente, para entender isso, tem que ter todo aquele princípio ali, como tu iniciou a aula, né, Júnior? Tem que ter a questão do negar, né? Se negar para seguir Jesus, né? Tomando a sua cruz, porque assim, há um primeiro momento quando tu olha ser submissa é uma tragédia na vida da mulher, né? E de repente tu começa a buscar o Senhor, tu começa a entender e começa a ver que a submissão ela vai trazer um desfrute, uma paz para ti que não tem nada, né, que possa pagar isso. A gente não vai ter tempo para falar de todos os pontos da submissão, mas é muito interessante que todos possam buscar isso. Sabe? Não, eu ouvi alguém falando aqui, eu ouvi. Não, busca para saber o que Deus tem a respeito desse assunto. Né? Busca no livro Esposa em Modelação, busca, né, com os irmãos, busca, né, conhecer e saber o que é essa tal dessa submissão. Porque a palavra submissão é estar, né, sob uma missão. Né? Então, a mulher ela está, né, numa missão ali de auxiliar o marido. E quando a mulher começa a entender isso, é incrível como ela descansa, né? É incrível como sai um peso, uma tonelada das costas, né? Porque enquanto a mulher não entende isso, ela vive pesada, né? Ela vive assim, as coisas são muito difíceis, não andam, né? Não tem um fluxo, porque não está acontecendo aquilo que Deus ordenou, aquilo que Deus falou. Então é muito interessante assim, né? Nós irmos atrás dessa questão e buscar assim o Senhor, porque é muito rico assim tudo que Deus traz e tudo que Deus fala, né, a respeito desse tema, né? Então, deixa eu falar, Júnior. Sim, maravilha. Vamos lá. Vamos para o próximo slide, então. Olha só que interessante. A mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Provérbios 14:1. E aqui, seguindo na sequência do livro também, o vento produz ondas, olha só. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te e mudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Marcos 4:39. Contigo aí, Ana Paula. Amém. Sabe, Júnior, que o primeiro versículo que eu recebi na Igreja do Senhor foi Provérbios 14:1. Um irmão anotou Provérbios 14:1 e me deu um papelzinho, né? Quando eu cheguei em casa e eu li que era esse versículo, né? Eu fiquei totalmente endemoniada, né? Porque confrontou muito tudo que estava aqui dentro, né? E aí, quando eu vi aquilo, eu disse, mas o que é isso? O que ele tá pensando em mandar isso para mim? Nossa, eu falei um monte de coisa. Eu falei para Eduardo, eu nunca mais vou colocar os pés nessa igreja. Imagina, né? E, meu Deus, né? Foi uma revolta geral. Mas ali Deus iniciou um processo dentro de mim. Deus começou uma libertação dentro de mim, né? Aquela revolta toda era para expor todas as coisas que estavam dentro de mim, né? Dessa falta de sapiência, essa falta de sensatez, né? E aí, quando vem essa palavra, né, que o vento produz ondas, que o Senhor, ele, quando ele foi acordado, ele acalmou, e isso ministra muito, porque quando a mulher, quando a esposa, ela está muito agitada, né, quando ela está muito inquieta, quando ela está muito fora daquilo que Deus espera, né, é horrível num lar.
né? Um lar assim é um lar que não tem paz, que não tem comunhão, é um lar que fica totalmente em desacordo, né, com o padrão divino, né? E quando que a mulher fica assim nessa agitação, né, que fica, parece que uma tempestade, uma ventania dentro da mulher, né? É quando ela está com o coração insatisfeito. E por que a mulher fica com o coração insatisfeito? Porque as coisas do Senhor, ela é um ciclo, né? Ela é muito conectada uma coisa na outra. E aí, quando a mulher ela está insubmissa ao marido, gera essa ventania toda dentro da mulher, né? E aí ela não consegue ter paz, né? A vida do casal, a vida da família, ela fica uma verdadeira tempestade, né? Uma oposição, como diz ali, ao padrão do que Deus espera, né? E aí o que acontece, né? Tudo isso, essa insatisfação da mulher é por quê? Porque ela não está sendo submissa, então ela não se sente suprida pelo marido, né? E aí ela acaba gerando essa confusão no lar, porque a mulher, quando ela está agitada, todos nós temos essas experiências, né? A casa inteira fica, né, uma confusão, né? Fica falta paz, falta ordem, os filhos se agitam, né? Fica uma verdadeira desordem, né? Porque não está de acordo com o padrão de Deus, né? E aí a gente precisa clamar para que Cristo venha e coloque em ordem, para que ele acalme essa tempestade, né? Para que ele coloque em ordem dentro do padrão divino a nossa família, né? Onde o marido é o cabeça do lar, né? A esposa é a coluna, né? É a submissão, é a auxiliadora. Então, o Senhor precisa ser invocado, clamado, para que ele possa colocar em ordem, né? Para que ele venha acalmar essa ventania. E só quem pode fazer isso, Júnior, é Jesus, é o Senhor. Porque a gente pode tentar de diversas formas, né? Eu mesma, né, no meu casamento, quando a gente conheceu o Senhor, estava a ponto de acabar o casamento, né? Então, não que a gente não tentasse, né? Alguém te dá uma dica aqui, aí tu lê uma coisa ali do que é importante para o casamento, tu faz e nada dá certo, né? Porque o único que pode trazer, né, essa calmaria para essa tempestade toda que a gente vive dentro do casamento é o Senhor. E a esposa, que é sábia, ela precisa buscar. Ela precisa buscar o Senhor, ela precisa clamar ao Senhor para que ele venha trazer essa ordem para o seu lar, né? Então é muito importante, né, que a esposa ela seja temente a Deus, né? Que ela tema o Senhor, que ela busque no Senhor a solução para as situações que estão acontecendo no seu lar, né? Então é uma questão assim muito importante, né? Quem está ouvindo, assim, às vezes está com o lar, né, em confusão, né, e totalmente contrário àquilo que Deus está esperando, não está tudo perdido. Porque eu já vi, assim, Júnior, casamentos que estavam destruídos, né? E a esposa vinha conversar e eu pensava, meu Deus, será que isso vai ter jeito? E Deus colocava em ordem, Deus restaurava aquele casamento, né? A esposa parava de colocar a culpa no marido, começava a ver os seus próprios erros, né? E aí Deus começava a colocar em ordem aquele lar. Então, assim, é necessário, né, a gente clamar ao Senhor, porque é possível sim ele acalmar aí, ele falar para o vento, cala-te, e o vento vai se calar, né? Amém. A grande chave, assim, o que tu falou agora, eu paro porque o comum é o quê? Eu olhar os defeitos da minha esposa, a minha esposa olhar os meus defeitos e a gente começar a se acusar. É isso que é o mais comum da gente ver, né? E o que Jesus nos ensina? Eu preciso olhar para o que eu estou fazendo, que não está agradando o Senhor, né? Para o que eu estou fazendo de errado dentro da minha família, e eu preciso me dobrar para Deus e fazer o que Ele pede, né? Da Amém. mesma forma a esposa. Então, quando um no casal, né, se dobra, né? Hoje a gente está falando sobre esposas. Se a esposa, que nem aquele primeiro conceito de submissão, tá um temporal, chama Jesus, Jesus vem e dá um conselho, submissão. Compreendeu isso, botou em prática, acalma a tempestade, né? Com certeza. Isso é Amém. maravilhoso, né? Só aplicando para a gente ver o poder de Deus.
Na sequência aqui, olha só, tem uma dica de leitura. Hoje, formato aula, né? Então, papel e caneta na mão e anotem lá, 1 Coríntios 7. É um capítulo bem interessante, assim, que fala de detalhes até de intimidade do casal. Ó. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. 1 Coríntios 7, 3. E aí, isso aqui é uma dica, né? Vocês procurem lá depois e aprofundem esse capítulo. E aqui a gente segue na sequência do livro, que diz assim: permanecer na posição. E o versículo-chave é esse, ó. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Então, são duas palavrinhas-chave aí: auxiliadora, que já fala muita coisa, e que seja o quê? Idônea, que fala mais um monte de coisa, né? E como é que eu encaixo isso no meu dia a dia, né? Vou deixar para a esposa falar aí. Fala, Ana Paula. Amém. Quando eu voltei a ler ali, né, Júnior, essa parte do livro, assim, e aí eu lembrei de uma questão, assim, que constantemente vem um pensamento, uma voz, né, dentro da mulher, dentro da esposa, que diz para ela que, meu Deus, deixa de ser boba, né? Deixa de ser boba. Como assim? Né? Como assim submissão? Como assim tu vai ouvir, vai fazer o que ele tá falando? Como assim tanta coisa, sabe? E vem aquele monte de indagação. E aí o que que a esposa faz, né? Ela começa a pensar, não, é verdade. E quando ela dá ouvido para esse pensamento, para essas ideias, né, para tudo isso que vem, diz, não, né, para com isso. Que posição? Que é isso? Tu tá perdendo, né? Tu tem que desfrutar. Mas o que é o desfrute, né? E aí toda vez que a mulher cai, né, assim como Eva ouviu a serpente e caiu, quando nós ouvimos esses pensamentos, a gente cai, né? E aí a gente começa a ter consequências dos nossos atos. E essas consequências, muitas vezes, a gente começa a enxergar nos filhos. A gente começa a ver os filhos, meu Deus, mas como eles estão rebeldes, revoltados. Meu Deus, eles não querem buscar o Senhor. E isso e aquilo, sabe? Estão dando problema na escola. A gente começa a ver problema em tudo. Mas o problema está em mim, né? A esposa, ela precisa olhar muito para a questão dos filhos, como os filhos estão se comportando. É um reflexo daquilo que a esposa está fazendo, como ela está agindo, né? E também, quando vem esse pensamento, assim, a esposa tem que ser sábia para dizer, não, eu prefiro estar na posição. Porque na posição, não é o marido que vai te abençoar, é Cristo. Quando tu permanece na posição, quem vai te abençoar é o Senhor, né? E aí, qual é a nossa posição, né? É a de ser auxiliadora idônea, né? É de ouvir o marido, é de conversar, claro, né? A esposa e o marido conversam, mas ela vai ouvir o que o marido tem para falar, né? E ela vai, de repente, levar, né, aos pés de Cristo aquilo. Ela não vai logo rejeitar, porque aquilo que o marido falou foi contra a vontade dela. Porque muitas vezes, sempre, né, o Senhor fala através do marido com a esposa. E às vezes a esposa, por ver tantos erros no marido, ela não acredita nisso. E ela perde de ser abençoada. Né? Comigo aconteceu muitas vezes isso. Né? Do marido falar e eu pensar, isso não é bem assim. Né? E agir da minha forma. E depois Deus me mostrar, não, era daquele jeito que eu queria que tu tivesse feito. Daquele jeito que ia dar certo. Mas como eu fui para a razão, né, eu pensei, não, não é assim. E aí a esposa começa a olhar, que nem a gente comentou antes, né, para os erros do marido. E ali fala, né, nos slides, que a questão da a amargura tira sempre a esposa da posição. A posição de auxiliadora, toda vez que a esposa se amargura, ela sai da posição, ela não é mais auxiliadora. E ela começa a trazer essa divisão no lar, porque a amargura traz divisão no lar. A amargura divide a esposa do marido natural e a esposa do marido espiritual. Né? A gente fica dividida de Cristo, do marido, é uma confusão geral. Então, a esposa tem uma tendência muito grande à amargura, né? O inimigo veio falar, mas olha só o que ele fez,
mas olha como ele agiu, né, em relação ao marido. Então a esposa tem que trabalhar isso todos os dias antes de dormir. A esposa tem que chegar aos pés de Cristo, tem que dizer, Senhor, né, hoje o fulano fez isso, falou assim, eu achei que ele foi grosseiro, né, eu acho que ele não me ouve, ele não é tão romântico quanto eu espero, mas, Senhor, eu escolho perdoar o meu marido em nome de Jesus e abençoar a vida dele. Né? A esposa sabe, ela precisa fazer isso toda noite, porque todos os dias a gente fica com alguma mágoa, né, do cônjuge. Isso é bem comum, é bem normal. Mas o que não pode ser comum é eu ir dormir sem escolher perdoar, né? Ou sem pedir perdão se eu ofendi o cônjuge. Isso precisa acontecer, porque a amargura, ela é, eu sempre digo assim que a amargura, ela não é tipo um inimigo lá agindo na tua mente. A amargura é uma porta e entram muitos inimigos, sabe? Então, quando a esposa está amargurada, entra insegurança, entra medo, entra revolta, entra síndrome do pânico, muitas coisas entram por essa porta que a amargura abre, né? Então, isso é uma dica bem importante assim para as esposas, que quando a gente escolhe perdoar o marido, não é porque ele mudou, não é porque agora ele está querido, não é porque agora ele fez a minha vontade, não, eu vou escolher perdoar o marido em obediência a Deus, né? Porque eu quero desfrutar de Cristo. Então, em obediência a Deus, em obediência ao Senhor, eu vou escolher perdoar o meu marido todos os dias para eu ter paz e para o meu lar estar em paz, não estar em divisão. Maravilha. De novo, aquele primeiro slide, né? A palavra da cruz. Então, a gente abre mão do que a gente quer e gosta e toma a cruz, que é o perdão, né? E como é bom um casal que... O casal sempre vai ter falha um com o outro, sempre vão estar se em atritos, né? São muitos assuntos para resolver, não tem total comunhão, né? Não pensam igual, então sai mágoa, sai. E o exercício de Deus é o perdão, né? Que nem tu falou, é maravilhoso isso. Deixa eu colocar aqui o próximo slide. Mais uma dica de leitura, ó. Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Provérbios 31, 10. E esse é um provérbios muito interessante, assim, muito rico, que fala muito sobre a esposa. Então fica a dica aí, anota lá, Provérbios 31. É bem interessante. Seguindo aqui a sequência do livro, Aprendendo em Silêncio. O versículo-chave. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. 1 Timóteo 2, 9. Então tá aí uma das dicas de Timóteo, né? 1 Timóteo 2, 9. Amém. Na Paula. Amém. Então, assim, há uma pressão, eu vejo cada vez maior, assim, em cima das mulheres, né? Por uma questão muito de aparência, né? A gente vê, assim, algo muito pesado em relação à mídia, né? Em relação, assim, ao que o mundo exige de um padrão, né? E aí o que acontece? As mulheres estão muito em busca disso, né? De estar no padrão, né? Com o cabelo, de estar no padrão com a pele, com o corpo, né? Mas esquecem aquilo que é talvez o mais importante, né? Porque a mulher virtuosa, né? Ou a mulher que é bonita, né? Aos olhos do marido ou de Deus, é a mulher que é calma, que é sensata, que é ponderada, né? Essa mulher, ela é a que o marido está em busca muitas vezes, né? E ele também não sabe, às vezes, principalmente aqueles que de repente não estão buscando ainda o Senhor, né? E aí tá todo mundo ali, né, em busca de muitas coisas. E eu tive contato assim com algumas pessoas que foram em busca de muitas coisas assim para manter uma aparência bonita, para ficar atraente para o marido, né?
e de repente ela falou assim para mim, meu Deus, tudo que eu fiz, nada daquilo adiantou, né? Porque teve adultério no casamento, enfim, né? E eu vejo que isso, às vezes, as mulheres estão cansadas, sabe? De tanto estar em busca de coisas externas, né? Para manter um casamento, quando, na verdade, quem mantém o nosso casamento é Cristo, né? Não é a beleza externa. Não quer dizer que a mulher não possa se cuidar, não possa se arrumar, não possa ficar bonita para o esposo, né? Não é isso, né? Deve, né? Mas isso não é primordial. Isso não está em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar é buscar o Senhor, né? Para se livrar dessas amarguras, dessas coisas que estão no coração, para ter calma e sensatez no momento, né, de resolver as situações dentro do lar. Então, isso é muito mais importante num casamento, né, do que a beleza externa, né? Então, até diz ali, né, a beleza da mulher está nos atos de justiça. Então, a mulher, ela ser só bonita externamente não é o suficiente, né? Ela precisa ter essa beleza que vem do Senhor, né? Porque só o Senhor tem essa beleza interna. Porque eu dizia assim, ah, mas eu sou calma, mas eu sou querida, mas eu... é até pisar no meu calo, né? É até acontecer alguma coisa fora daquilo que eu esperava, porque daí eu já não sou mais querida, já não sou mais calma. Na época do namoro, né, a gente é muito assim, mantém aquela postura, né? Mas depois que casa, né, passa um tempo e já não tem mais postura, né? Então, só o Senhor para nos manter, né, com essa beleza que vem de dentro, que vem do Senhor, né? Porque o Senhor é belo, né? Ele que está dentro de nós e ele vai trazer essa beleza, né? Amém. Amém. Tu sabe que quando a esposa se fortalece no Senhor, o marido sente, compartilhando aqui, né, as minhas experiências, eu sinto um caráter, né, na esposa, fidelidade no sentido de parceria, né? Amém. E isso é fundamental assim para o casamento dar certo, né? Quando o homem sente na esposa a parceria, né? E tudo isso que tu falou me remetia para isso, né? Toda a ligação, porque se a minha esposa entrega a vida dela para o Senhor, se eu vejo que ela é temente ao Senhor, eu tenho certeza que ela vai dedicar a vida para a família, ela vai dedicar a vida para edificar os filhos, né? Vai dedicar a vida para ser parceira do marido e para fazer a nossa família crescer, né? Em todas as áreas, né? Tanto espiritualmente, natural, né? Conhecimento, tudo. Então, quando a esposa se aproxima do Senhor, o esposo sente a parceria, né? E isso traz uma harmonia para o casal, assim, muito. Isso é interessante, Júnior. Agora eu lembrei até quando tu comentou a questão da segurança, né, no casamento. Quando tu estava falando agora que o marido se sente seguro em relação à esposa e a esposa se sente segura em relação ao marido. Não tem aquela desconfiança, sabe? Aquela questão assim que a gente vê muito, né, nos casamentos, com a preocupação da infidelidade, né? Uhum. Porque isso acontece muito atualmente, né? E aí tem casamentos que as pessoas estão sempre tensas, sempre em busca de fazer algo diferente para não perder a esposa, para não perder o esposo. E quando a gente tem um casamento alicerçado em Cristo, traz isso aí que tu comentou, né? Essa parceria, essa fidelidade, essa confiança, essa segurança, né? E isso é muito bom no casamento, né? Isso te deixa também mais leve, né? Sim, sim. Maravilha. Seguindo aqui, luta nos lares, né? De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão nos prazeres que militam na vossa carne? Tiago 4:1. E olha aí, Deus conduzindo essa aula, né? Porque a gente falou de desconfiança e ciúmes, e eu lembro que o tal do ciúme é uma coisa que trazia bastante briga aqui para dentro de casa, né? Até que Deus ganhou o nosso coração e colocou tudo em paz, né? Agora, atritos sempre acontecem, né? E esse capítulo aqui explica um pouco sobre isso, né, Ana Paula? Amém. Interessante, né, Júnior, que o atrito com Cristo, tu sabe que daqui a um pouco vocês vão pedir perdão, vão consertar e tá tudo certo.
Agora, o atrito sem Cristo está sempre naquela insegurança. O que, que vai acontecer agora? Será que ela vai embora? Será que ele vai embora? O que, que vai acontecer? Né? É uma vida de muita perturbação. E daí, quando o Senhor diz de onde procede, né, as guerras e as contendas, e aí o Senhor fala que são dos desejos, né? São dos prazeres que militam na vossa carne, né? Então, são dos desejos da carne. Então, muitas vezes, a briga da esposa com o marido é porque o desejo da esposa não foi feito, né? Mas muitas vezes o marido não fez o desejo da esposa, não foi proposital. Foi porque Deus mandou ele agir daquela forma, né? Para trabalhar na esposa. E aí, se a esposa não consegue entender, ver Deus, né? Ver que Deus está no controle de tudo, inclusive do marido, ela não vai conseguir ter paz e ela vai contender, né? Então, ela precisa enxergar que tudo está no controle de Deus, tudo, inclusive o marido, que a gente pensa, ah, não, mas ele não, né? A gente acredita que aquilo outro é no controle de Deus, mas o meu marido, não, né? E aí, mas Se não. ele tá, como é, uma vez eu escutei assim, se ele tá no controle de Deus, imagina se estivesse no controle do inimigo, né? Ah, mas não dá nem para acreditar, mas é verdade, sabe? Porque assim, a gente começa a enxergar, a ver assim que quando a gente consegue enxergar Deus agindo através do marido, as coisas ficam mais fáceis, né? E aí, uma questão que é fundamental, né, Júnior, no casamento, para acabar com as contendas, é uma esposa humilde, né? Quando a esposa ela tem humildade, né? Porque o que, que é uma esposa humilde, né? Ela aceita que tudo vem de Deus. Ela aceita que Deus está no controle de tudo, né? Ela depende de Deus, né, para o seu dia a dia. Ela está na dependência do Senhor. Então, uma esposa em humildade, ela edifica o lar de uma forma assim inexplicável, né? Tanto a questão conjugal, né, quanto em relação aos filhos, né, quando o casal já tem filhos. Então, assim, a humildade na esposa é algo assim muito tremendo. Não sei, está me faltando uma palavra para dizer, porque é a chave do sucesso, né? Como diz lá no livro A Glória da Criatura, né? A humildade, ela é a chave do nosso sucesso no casamento. Ela é a chave do sucesso da esposa no lar. E aí, o que o inimigo nos diz? Ah, para, se tu for humilde, daí já era, né? Agora, humildade, perdão, humildade, submissão, e o que é isso, né? Ele vai pisar em cima de ti, né? É isso que o mundo fala, né? E Deus diz não, porque o humilde Deus vai exaltar, né? É assim que Deus fala. A esposa humilde, ela se sente segura, ela se sente amparada, ela se sente amada. E a esposa busca muito sentir esse amor, muitas vezes, sem saber que ela vai sentir esse amor quando ela for humilde, né? Quando ela conseguir essa dependência de Deus, essa humildade que Deus espera, aí sim o Senhor vai conseguir exaltar essa esposa. O marido vai olhar para a esposa humilde, ele vai sentir uma alegria, um prazer de estar ao lado daquela esposa, né? Não pela beleza externa, mas por essa humildade que ele vê na esposa. Então, isso é algo assim que não tem simpatia e tal, que ensinam aí, né, para segurar marido. Não tem nada que funcione, né, como a humildade, né? Então, essa questão ali das lutas nos lares, né, das brigas, das contendas, das confusões, que eu vejo que grande parte somos nós, as mulheres, né, que iniciamos, né? A mulher normalmente é muito contenciosa, até pela quantidade de coisas que ela tem para fazer, né? Ela acaba às vezes se sobrecarregando e ela acaba ficando muito contenciosa, né? Então, quando a mulher consegue encontrar em Cristo essa humildade, né, não tem inimigo que resista, né? Os Sim, inimigos fogem, né? Ana Paula, te interrompendo um pouco, né? O conceito de humildade, às vezes, não é bem entendido, assim, acabam confundindo humildade com pobreza, né? Com recurso financeiro. Tu pode nos dar um exemplo, assim, de o que seria uma esposa humilde?
Ai, amém, Senhor. Me dá aí um exemplo assim. Mas, por exemplo, né? A esposa, ela vai demonstrar humildade quando o marido vem com um assunto e ele comenta alguma coisa que ele está pensando, que ele está querendo, sei lá, um plano que ele tem, e ele comenta com a esposa. A esposa contenciosa, ela já vai dizer, meu Deus, isso aí não vai dar certo, o que, que tu está pensando nisso de novo? Né? E Pode já vai parar. começar, já vai começar, né, a terceira guerra. Agora, uma esposa humilde, ela vai dizer, peraí, né? Peraí, vou colocar diante do Senhor isso. Não, diz amém, não, amém, vamos orar, sabe? Ela vai, qualquer situação que tiver de luta no lar, de confusão, de contenda, ela vai apaziguar, né? Ela vai acalmar os ânimos, porque ela tem essa humildade. E a humildade é como se fosse uma conexão com Deus, sabe? Ela consegue se conectar com Deus e dizer, não, espera aí, vamos orar, né? Se for para ser, amém, né? O Senhor vai abrir as portas, né? O Senhor vai fazer. Então, isso é uma situação, né? Mas tem tantas outras, né? Humildade, por exemplo, na hora de educar os filhos também, né? Porque às vezes o marido vem com uma dica, algo que pode ser feito, e a esposa que é orgulhosa, ela vai dizer, não, eu não vou fazer isso. Meus pais já faziam daquele jeito, eu aprendi num curso que eu fiz que é desse jeito, eu ouvi uma psicóloga falando que era daquele jeito, e eu vou fazer assim. Então, ela não teve humildade, né? E aí ela acaba agindo em relação à educação dos filhos de forma orgulhosa, né? Porque o orgulho é contrário à humildade, né? Não sei se foi bom, Júnior. Maravilha, não, é isso aí, ficou bem entendido, né? Amém. Essa dependência, né? A Amém. dependência. Assim como o homem precisa depender de Cristo, né? A esposa dependendo do marido, né? A gente fica num ambiente seguro, né? Muito Amém. bom. Harmonioso. É. Então, deixa eu colocar aqui os slides de novo. Vamos adiante. As lutas nos lares, tem mais um versículo aqui interessante, ó. Este disse, assim diz o Senhor: fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Então, mais uma vez, o suprimento, né? É bem isso, assim, sabe, Júnior, que o senhor falou a respeito da humildade. Que então tão interessante esse versículo, né? Que mesmo não tendo chuva, o vale, né, se encherá de água, o Senhor falou. Então, olha só, né? O que quer dizer isso? Vale é o mesmo que humildade. Então, se a esposa está humilde, ela vai se sentir tão suprida, sabe? O Senhor vai suprir ela de uma forma que ela não vai ter mais necessidade de nada, né? Ela não vai estar cobrando o marido, que tá faltando isso, que tá faltando aquilo, que tu podia ser assim, que tu podia ser daquele jeito. Não. Quando ela é humilde, o Senhor vai trabalhando no marido e o marido vai suprindo, né? Cristo vai suprindo a esposa através do marido natural. E aquilo é algo muito, como foi falado antes, muito harmonioso, né? Muito tremendo. Então, muito interessante esse versículo. Amém. Amém. E aí, quando a esposa, quando a esposa passa a responsabilidade para o marido, porque chega um momento assim que termina esse, não, é do jeito que eu quero, do jeito que tu quer, e ela diz assim, não, então tá, eu vou fazer conforme Deus mandou, mas agora tu te consagra, né? Tu escuta bem direitinho o que Deus está dizendo para nossa família, porque eu vou ser submissa agora, né? Eu vou ser humilde. Aí passa o abacaxi pro nosso colo, né? Então a gente precisa estar aqui, né, com Jesus para poder dar toda a direção dentro do lar. E aí a esposa descansa, sabe? Ela descansa e desfruta e fica feliz e fica em paz, porque ela está na posição dela, ela não está mais Amém. lutando, né? Não está mais naquela agonia, ela descansa. Amém, Deus, esse é o melhor para nós. Eu quero desfrutar disso, né? Percepções assim que a gente vai tendo no caminho, né, Ana Paula? Deixa eu ver o É próximo slide interessante que aqui. às vezes a gente luta para estar na posição do marido, mas não tá certo, né? Nossa posição não é lá, né? Sim. Seguindo aqui, ó, hoje a aula é bem dinâmica, vão anotando tudo para depois aprofundar aí. Próximo capítulo, né? Fé versus razão.
E aí diz esse versículo de 2 Coríntios 10, 4 e 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse aqui dá uma live inteira sobre esse versículo, né, Ana Paula? Mas resuma aí para nós. A esposa, quando ela tá cheia de razão, ela vive lutando, como a gente estava comentando agora, para mostrar que ela tem razão, que o que ela falou, que o que ela quer tá certo, né? Que aquilo que ela pensou é o melhor para a família, para os filhos, para casa. E aí ela fica naquela confusão. E aí o Senhor diz que a razão, ela é o contrário de fé, né? A gente vai ter que agir muitas vezes, enquanto esposa, por fé. Porque eu olho para o meu marido e eu não vejo Cristo no meu marido, às vezes. Meu marido está errando, meu marido está fazendo coisas que eu não concordo, mas eu vou ter que ter fé. Eu vou ter que ter fé e vou dizer, não, amém, Senhor, eu estou aqui, humilde, né, na tua presença, crendo que tu vai fazer a obra no meu marido, né, crendo que tu está usando o meu marido. Então, a fé, ela é muito mais do que eu dizer que eu acredito em Jesus, que eu acredito em Deus, eu acredito. Não, fé é tu viver aquilo, né, fé é a ponto de tu conseguir perdoar o teu marido, a ponto de tu dizer, não, eu abro mão da minha razão em obediência a Cristo. Não quero saber se eu tenho razão ou não, né? O que importa é obedecer ao Senhor. E a razão, ela é o contrário de paz, de fé, de amor, de mansidão, né? É o contrário de tudo isso. A razão, ela tira a esposa, né, da submissão a Cristo e ela fica fora do ar, né? Eu vejo assim, quando eu me encho de razão, é como se eu ficasse muita perturbação entra, sabe? Muita confusão mental. E quando tu começa a agir, tu já nem sabe mais para que lado tu tá atirando, né? Então, o Senhor deseja, assim, de nós, né? Uma esposa consagrada, uma esposa que busca o Senhor, uma esposa que vá até o Senhor e diz, Senhor, eu acho que eu tenho razão, mas se ele tá falando isso, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, né? E aí abre mão das suas vontades para fazer a vontade do Senhor, né? Para fazer aquilo que Deus manda. E tão interessante, né, Júnior? Porque, na verdade, as nossas armas não são carnais. Então, não sou eu brigando e gritando e falando que eu tenho razão que vai acontecer aquilo que eu quero. Eu tenho que ir aos pés de Cristo, as minhas armas são espirituais. Né? A melhor arma para uma esposa é a oração. Né? Ela ir para a oração, clamar ao Senhor, para o Senhor agir, para o Senhor falar com o marido, enfim, né? Naquela situação que ela está vivendo, né? Amém. Amém. Que luta, né? E ali nesse versículo fala da altivez, fala do sofisma. Vê que dentro de um casal, assim, tem muitas coisas que a gente traz como verdade, que a gente acha que é o certo, mas está fora da orientação do Senhor, né? Então são sofismas, né? São enganos que a gente precisa obedecer ao Senhor, colocar tudo em ordem para desfrutar, né? Para desfrutar da vida que Deus tem para nós. Verdade. E aqui, esse último slide aqui, passou voando já, né? Que Amém. fala, né? Continua ali sobre fé e razão, né? Falou da paz, né? Da felicidade, do amor, enfim. Mais alguma coisa para complementar aqui, Ana Paula? Não, eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem que entender, olha que interessante, né? A esposa que age com razão, ela está contra Deus. Então, eu não estou contra o marido, eu não estou contra aquela situação, eu estou contra Deus. Então, quando eu consigo enxergar isso, eu abro mão da minha razão, né? O que adianta eu ter razão e viver infeliz, viver numa confusão no meu lar, né? Não é isso que Deus espera de mim, e nem é isso que eu espero, né? Eu tento provar a minha razão, às vezes, para chegar num resultado, mas eu não vou chegar naquele resultado, né? Eu vou chegar na infelicidade, né? Na confusão, na briga. Então, como o Senhor, como comentou agora, né, Júnior, a gente vem assim, cheio de sofismas, né? Cheio de conceitos horríveis que não tem nada a ver com o padrão divino. E aí Deus começa um trabalhar intenso, né? Intenso, e a gente vê cada vez
Deus precisa fazer ainda. Eu vejo na minha vida, né? Eu tô casada há 21 anos e, meu Deus, cada pouco Deus mostra mais uma coisa que eu tô errando, que eu preciso mudar, né? E assim Deus vai fazendo, né? A gente não chegou ainda no padrão que o Senhor deseja, né? A gente está numa constante transformação, né? Então a gente já olha para trás, nossa, quanta coisa mudou, né? Mas olha para frente e vê como a gente ainda tem coisas para aperfeiçoar no Senhor, né? Sim. E Ana Paula, para fechar então, né? 21 anos de casado é uma vitória, né? Nos dias de hoje, infelizmente, a gente está num ambiente assim que poucas famílias perseveram no casamento, né? E nessa caminhada, um pouco eu conheço, né? Começou com muitos erros porque estava fora do Senhor, depois foram botando nos eixos, aí tiveram, enfim, aí entra no processo que todos nós passamos, né? A gente alinha coisas, a gente acaba deslizando em outras áreas, e aí corrige de novo, e agora o Senhor vai te mostrando cada pouco, assim, uma coisa ainda te falta, e nesse ambiente, assim, qual é a dica e qual a palavra de esperança que tu deixa para as esposas, né? Hoje, em especial para as esposas que estão assistindo a live, né? E que daqui a pouco estão passando, assim, por um vale, né? Por uma tribulação, que elas estão precisando de um socorro, né? Para os casamentos delas. O que tu deixa, assim? Eu gostaria de dizer assim que ainda há esperança. Eu já teve momentos no meu casamento que eu olhei para o meu casamento e eu pensei, não, esse casamento não tem mais jeito. Esse casamento, meu Deus do céu, não tem. A gente conhece o Senhor, a gente busca o Senhor. Olha como é que tá esse casamento. Já teve momentos assim. E de repente Deus começa a fazer assim uma transformação, sabe? Começa a mostrar as coisas que a gente precisa mudar. A TV Menorar por Assinatura é um ótimo recurso. Quando eu tô com muitos problemas assim no casamento, né? É legal digitar lá submissão, enfim, né, aquilo que o Senhor trazer e vai aparecer muitos vídeos, né? Já foi muitas vezes socorro assim para mim nos momentos de aflição. E um versículo que eu gostaria de deixar assim para as esposas é Filipenses 4:19, que o Senhor ele supre todas as nossas necessidades. A gente não precisa esperar que o marido natural vá suprir, né, que o dinheiro vá suprir, que o emprego vá suprir, não. Né? Quem vai suprir a esposa é Cristo. Então a esposa busca o Senhor e o Senhor vai suprir todas as necessidades, todas. Né? Se é problema com o marido, se é problema com os filhos, se é problema financeiro, o Senhor vai suprir. Então, busca o Senhor, né, que ele vai suprir aquilo que está faltando, aquela necessidade que de repente tem alguma esposa aí ouvindo, né, que sente que está faltando algo em alguma área, o Senhor vai suprir todas as tuas necessidades. Basta buscar o Senhor, né, se entregar a Ele em todos esses pontos que a gente falou aqui hoje, né, e em busca aí aprofundar esses temas, que o Senhor vai te suprir, vai restaurar, vai renovar, né? Porque às vezes, sabe, Júnior, a esposa tá tão fora que ela pensa assim, não, esse marido aí não é uma, não foi Deus que me deu esse marido, né? Acho que foi o inimigo que me mandou esse marido, né? E de repente Deus começa a mostrar que na verdade a esposa não está agindo de acordo com o padrão divino. E é incrível, sabe? Eu já tive essas experiências. Eu começo a agir como Deus quer e tudo começa a se ajustar, sabe? Começa a ficar totalmente diferente daquilo que estava antes. Então, é importante, assim, e eu acho que eu deixo essa frase, assim, que ainda há esperança. Não está perdido. Maravilha. Família no caminho da vida, né? E tudo isso que a gente falou aí hoje é conhecimento, que é a ponte. Se aplicado, a gente chega lá, né? Pegando a mesma onda aí que a Ana Paula falou de esperança, né? E para fechar, né? A gente está falando sobre esse livro aqui, ó, Esposa em Modelação. Vocês viram que ele está recheado de referências bíblicas, né? Então, o nosso livro principal é a Bíblia. Esse livro é o que? É um apanhado de estudos que nos colocam nos princípios divinos, né, que estão na Bíblia. Para quê? Para trazer um socorro, para a gente colocar em ordem a nossa vida, né?
hoje falando sobre esposa. Aí eu lembro que uma vez eu compartilhei no Face, né, a capa desse livro e comentei que a gente estava vendendo ele, né? E alguém colocou lá, tá, e vocês têm também um marido em modelação? Tava bem brava ela, né? E aí foi o gancho, né, para a gente explicar também que o nome do livro é Esposa em Modelação, mas fala da esposa espiritual, que somos todos nós, né? E que o livro fala sobre esposas, fala sobre marido, fala sobre pais, sobre filhos, né? Toda essa relação. Então eu já deixo o gancho agora, que mais para frente a gente vai ter mais abordagens sobre as esposas, mas na terça-feira que vem, então vai ser o marido em modelação. A gente vai ter uma aula então específica para os maridos, né? Para os esposos aí, para também a gente receber bastante conhecimento, né? E ter a oportunidade de colocar tudo isso em prática. Ana Paula, muito obrigado pela disponibilidade aí, pelo compartilhar. Eu cresci bastante em vida aqui hoje, né? E deixa o teu tchau aí. Amém, eu que agradeço. Nossa, foi muito edificante, assim, é sempre muito bom, né? Compartilhar das coisas do Senhor. Que Deus abençoe aí todos os irmãos que estão acompanhando, que Deus continue abençoando aí a live, né, da livraria, que o Senhor possa trazer muitas pessoas aí para acompanhar, enfim, né, para crescer com Cristo e para conseguir se livrar de tantas coisas aí que trazem perturbação, né? Então o Senhor vai libertando a cada live, né, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, agradeço. Deus abençoe a todos aí, a família. Até breve. Amém. Deus abençoe. Então, amados, essa foi mais uma live aí da Livraria Portão. Queria agradecer a todos aí que estiveram conectados, todos que comentaram, que compartilharam. Graças a Deus por isso, que Deus recompense na vida de cada um, né? É muito interessante, assim. Hoje a gente não colocou os comentários e nem comentou, para ficar mais no formato de aula mesmo, tá? Mas agradecemos aqui toda a cooperação de vocês. Semana que vem a gente se encontra aqui de novo com a aula 3, falando sobre os maridos, né? As esposas aí estão ansiosas, né, para ver qual é a carga do marido também. Enfim, isso é muito interessante, assim. A edificação da família, né? E o cordão de 3 dobras não rebenta, né? Porque um ajuda o outro. Isso é bem interessante, a gente ficar por dentro de todos os assuntos para poder se ajudar nos momentos difíceis. Tá bom? Até semana que vem. Que Deus abençoe a todos e até breve.